Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje é falando sobre tipos físicos. Existem vários tipos físicos, existem várias silhuetas e cada uma com a sua particularidade. Cada uma com peças e com acessórios que acabam valorizando mais o look, valorizando o corpo. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a descoberta que eu fiz em relação a isso e eu espero que ajude vocês também. Então vamos lá. Antes de mais nada, vale salientar que não existe corpo mais bonito, menos bonito, mais adequado ou menos adequado. Esses padrões, quem estabelece somos nós mesmos nas nossas vidas. Não importa o que a sociedade está dizendo, não importa se alguém falou que era feio ou que era bonito, são opiniões. Eu, particularmente, obviamente, tenho uma certa preferência para um tipo de corpo. Outras pessoas já gostam de outro tipo de corpo. E isso não quer dizer absolutamente nada. Nós somos lindas, maravilhosas, do jeito que nós somos. E o mais importante é a gente se sentir bem, é a gente saber o que é que nos valoriza, o que é que nos deixa bem, o que é que nos deixa tranquila. E não importa o que as pessoas estão pensando, certo? O que eu vou falar aqui são só algumas dicas para que a gente se sinta mais segura na hora de se vestir, para que a gente realmente use uma coisa que valorize um pouco mais. Afinal de contas, apesar de não devermos olhar para os padrões estabelecidos pela sociedade, a gente nunca está satisfeita com tudo no nosso corpo. Quem está, ótimo, perfeito. Eu particularmente tenho um monte de coisa que se eu pudesse mudar, eu mudava. Mas a gente não vai se entristecer por isso, a gente não vai deixar de viver por causa disso, nem muito menos ficar neurótica, achando que a gente tem que ser igual a fulano de tal para poder ser bonita. Você é bonita do jeito que você é. E esse vídeo é mais para dar umas dicas para você identificar o seu corpo. Ah, eu sou esse tipo de corpo, eu vou usar isso, vou usar aquilo e tal. Antes de pesquisar sobre isso, antes de pesquisar sobre esse assunto, vendo as minhas fotos antigas, eu vejo que tem muita coisa que eu poderia ter evitado de usar e acabei usando por simplesmente não conhecer o meu corpo. Então, nesse vídeo a gente vai aprender sobre isso. O primeiro tipo físico que eu vou apresentar para vocês é o tipo físico retângulo. Qual é a principal característica desse tipo físico? Ombros, cintura e quadris são da mesma largura. Então, o segredo é trazer volume para a parte de cima, volume para a parte de baixo e marcar a cinturinha. Quais são as peças que vão nos ajudar a fazer isso? Cintos, sempre marcando a cintura. Blusas que tenham volume na parte de cima, dos ombros, ou que fique mais aberta. As saias têm que ser as saias mais rodadas, as calças que não são tão justas e as que forem justas, a cintura não ser tão alta. Quando estava pesquisando, eu vi que para esse tipo físico, geralmente as calças de cintura alta não ficam legais, certo? O que eu tô falando para vocês aqui não é uma regra. Tipo assim, eu usei uma calça de cintura alta. O meu corpo é retângulo, eu usei uma calça de cintura alta e eu achei legal. Ótimo, beleza. Mas a maioria das pessoas, das mulheres que têm esse tipo físico, não ficam bem de calça de cintura alta. Então é bom evitar. Existem alguns truquezinhos que podem ser usados para que você use uma calça de cintura alta. Talvez combinar com a blusa que tenha um pouquinho mais de volume em cima, ou usar ela com um cinto bem... O importante desse tipo de corpo é você evidenciar a parte da cintura, para que dê o equilíbrio na silhueta. Então, saias rodadas, blusas com volume na parte de cima, acessórios longos, então os colares longos, os brincos grandes, são ótimos para quem tem esse tipo de corpo. O segundo tipo de corpo que eu vou falar para vocês é o ampulheta. Esse tipo de corpo é aquele que tem os ombros e os quadris da mesma largura e geralmente a cintura é um pouco mais fina. Esse tipo de corpo é o corpo mais versátil, é o que dá para usar mais coisas, mas mesmo assim precisa se tomar cuidado para não esconder aquilo que é tão bonito de mostrar. Então, saber combinar as peças e existe um detalhe nesse tipo de corpo também que precisa ser observado.
Existem as ampulhetas minis e as ampulhetas max, que são aquelas que têm uma estrutura corpórea um pouco maior e aquelas que são magrinhas, baixinhas. Então, até isso precisa ser analisado nesse tipo físico para não acabar escondendo aquilo que é tão bonito de se mostrar. Então, para esse tipo de corpo, os tecidos mais fluidos são excelentes. Aqueles tecidos mais molinhos, mais pesadinhos, que dão um caimento melhor. Calças e saias mais leves. Enfim, é um tipo de corpo que dá inúmeras opções de usar. Mas mesmo assim, precisa tomar cuidado para não ficar nem muito vulgar e também para não esconder a beleza do corpo, tá bom? O terceiro tipo de corpo que eu vou mostrar, que eu vou falar para vocês, é o tipo de corpo triângulo. É aquele corpo em que os ombros são um pouquinho mais estreitos e os quadris são um pouco mais largos. É sempre importante a gente lembrar que o que é menor pode ser mais evidenciado e o que é maior, ele tem que ser mais compactado para dar o equilíbrio no corpo, certo? Ao contrário do corpo retângulo, não usar tanto volume na parte de baixo, porque já existe o volume natural, e botar o volume todo para cima. Então, usar blusas com babados, colares maiores, com mais volume, com mais tudo para a parte de cima. Evitar estampas na parte de baixo. Então, tudo isso é bom dar uma observada para dar um equilíbrio no corpo. O quarto tipo de corpo que eu vou falar para vocês é o triângulo invertido. É justamente o contrário do que eu acabei de falar. O tronco e os ombros e a cintura são mais largos do que os quadris e as pernas. Geralmente as mulheres têm o busto maior e tem essa parte de cima do corpo um pouco mais larga. E a parte de baixo é mais estreitinha, é mais fininha. Ao contrário do triângulo, é jogar volume para baixo e tirar volume de cima, para dar o equilíbrio do corpo. Nesse caso, pode abusar daquelas calças volumosas, aquelas calças que ficam mais soltinhas, que ficam mais jogadas, pantalonas. Fica muito legal para quem tem esse tipo de corpo, porque tira o volume de cima e joga o volume para baixo. Decotes em V, decotes canoa mais abertos, são ótimos para quem tem esse tipo de corpo, porque como o tronco e os ombros são maiores, são mais largos, essas observações sendo feitas, elas ajudam a valorizar mais o corpo. Evitar também usar mangas muito compridas, muito volumosas, porque tudo vai dar mais volume para cima, então joga o volume todinho para baixo. E o quinto e último corpo que eu vou apresentar para vocês é o oval. Esse tipo de corpo é para aquelas mulheres que são mais cheinhas, que já são mais encorpadas, que existe um volume na parte da cintura, na parte da barriga mesmo. Então, para esse tipo de corpo, o grande tchan da questão, há quem diga que é o mais difícil. Do mesmo jeito que as outras mulheres que têm outro tipo de corpo vão ter dificuldade de se vestir, você também tem. Então, vão por mim. Quando você se ama, quando você se gosta do jeito que você é, tudo fica mais fácil. Você encontra, sim, coisas que te deixam muito gata, que te deixam muito bonita e que não precisam seguir os padrões das pessoas. Então, como esse corpo tem mais volume e de uma forma geral, tanto nos seios, como na barriga e como no quadril, o que eu achei mais legal para esse tipo de corpo foram os looks monocromáticos, que são os que são de uma cor só. Seja um macacão, seja um vestido, seja blusa e saia, blusa e short, blusa e calça. Os looks que têm a mesma cor são excelentes para quem tem esse tipo de corpo. Do mesmo jeito do triângulo invertido, decotes na parte de cima para esse tipo de corpo também são muito bons. E tem um detalhe, existem mulheres que têm corpo oval, mas elas têm o busto menor e outras têm o busto maior. Então, sempre lembrando da regrinha, aonde tem mais volume, tirar o volume. Colocar cores mais sóbrias, cores mais escuras, usar um decote mais aberto. Quanto mais fechado for o decote, mais volume vai trazer para essa parte do busto. Então, essas mulheres que possuem o corpo oval,
Eu acho que foi uma das que eu encontrei mais opções de se vestir. Então vale os looks monocromáticos, os decotes na parte de cima em V, em U, em canoa. Usar muita sobreposição, blazer, aqueles blazers mais acinturadinhos, porque tem uns que são muito duros, parece até terno de homem, mas os mais acinturados, os mais estruturadozinhos, eles são ótimos para quem tem esse tipo de corpo. Então, o grande segredo é dar uma olhadinha no espelho, tira uma foto, vê como é que ficou, porque às vezes a gente compra uma roupa achando que ela vai ficar super legal, mas quando a gente veste não fica tanto assim. E a gente precisa entender e ter paciência que nem sempre tudo que a gente vai vestir vai dar certo. Para quem tem esse tipo de corpo, existem essas inúmeras opções. Eu queria só deixar bem claro que eu falei bem por alto dos tipos físicos. Se vocês tiverem interesse, eu descobri que meu tipo físico é o retângulo. Dá uma olhadinha na internet, dá uma pesquisada sobre esse assunto. Você vai encontrar inúmeros exemplos de quem tem esse tipo de corpo, certo? O que eu quero, talvez o que eu acho mais importante nesse vídeo é que eu falei sobre os tipos físicos de uma forma bem resumida, bem por alto. Se você tiver interesse, existem outros vídeos super legais falando sobre o assunto. Eu só me senti na responsabilidade de falar sobre isso para vocês, porque no vídeo anterior eu tinha comentado que eu ia falar sobre isso. Mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui embaixo, que eu vou ler tudinho e vou responder para vocês, certo? Eu sempre pesquiso muito sobre esse assunto para ajudar a minha mãe, minha avó, minhas amigas a se descobrirem melhor e se amarem, se gostarem do jeito que são, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o joinha e de se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e Deus abençoe vocês. Tchau!